Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fabiano Meira e hoje eu vou tratar deste assunto aqui, ó, derivada direcional, derivada de uma função f na direção de um vetor u. Para começar, vamos começar entendendo a definição de derivada direcional. A definição é a seguinte, olha só, eu vou indicar da seguinte forma, derivada, né, esse dzão vai representar uma derivada, na direção u, esse u é um vetor, de uma função f que depende de duas variáveis, como por exemplo x e y. Tá? Isso aqui me diz a taxa de variação dessa função na direção de um vetor u. Como é que fica essa conta? Então a definição diz o seguinte, essa derivada então é a que multiplica fx, onde a é a coordenada x desse vetor u, e fx é a derivada da função f de x e y em relação a x. Então isso aqui é uma derivada parcial. Tudo isso mais b, que multiplica fy, onde b é a coordenada y do vetor u e fy é nada mais, nada menos do que a derivada parcial da função f em relação a y. Tudo bem? Este vetor u aqui, a que eu me refiro, é um vetor que pertence ao plano xy, né? É um vetorzão, vamos pôr aqui uma flechinha, que tem coordenadas a e b, né? Coordenada a e b. Tudo bem? Onde esses valores de a e de b podem ser obtidos calculando o seguinte, ó. O a é definido como sendo o cosseno de θ e o b como o seno de θ. Onde θ é o ângulo que esse vetor u faz com o eixo x. Então imagine se você tiver aqui um plano cartesiano, onde eu tenha aqui em cima o eixo y, aqui em cima eu tenho o eixo x, e eu posso calcular aqui então um vetor u. Esse vetor tem que ter módulo 1, tá? É um vetor unitário, que faz um ângulo θ com o eixo x. Tudo bem? Então, esse valor de a aqui corresponde à coordenada x do vetor u. Isso aqui é o a é cosseno de θ. E o vetor b corresponde à coordenada y desse vetor u, que é seno de θ. Vai ficar feia minha letra aqui torta. Tranquilo? Então vamos lá, vamos aplicar esse negócio todo aqui agora num exercício. Vamos pegar uma função que depende de x e de y, um vetor u e vamos calcular essas derivadas. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma função, escolham aí um valor. Perdão, gente, desculpe, não tinha como não tossir nesse momento. Ó, vamos pegar aqui uma função f que depende de x e de y e vamos inventar ela aqui. Vai ser 2x ao cubo mais, não, por aqui y ao quadrado, mais x ao quadrado, mais y ao cubo. Tá? Primeiro passo, então, é que eu vou precisar saber as derivadas parciais, a derivada f e o fx e o fy. Né? Então, quem é cada coisa? Vamos ver aqui. Ó. fx é a derivada dessa função f em relação apenas ao eixo x. Ou seja, o y será considerado uma constante. Eu não vou nem dar bola para o y, vou derivar pensando apenas no x aqui. Então, a derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. Tá bem? O y ao quadrado é uma constante, eu apenas repito aqui. Y ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao cubo em relação a x é igual a 0. Então não preciso nem colocar aqui, né? Então pronto, já está feita a derivada da função f em relação a x. E a derivada da função f em relação a y? F de y, derivada de f em relação a y, é... Agora, eu vou derivar esse termo aqui, me preocupando apenas com o y ao quadrado, não me importa esse 2x ao cubo, é uma constante agora. Então, derivada de y ao quadrado é 2y. Então, vou repetir aqui, 2x ao cubo, que é uma constante, vezes a derivada de y ao quadrado, que é 2y, certo? Pronto. Mais, derivada de x ao quadrado em relação a y. Olha, em relação a y, isso aqui é uma constante, e a derivada de uma constante é 0. Portanto, essa derivada aqui é 0. Derivada de y ao cubo em relação a y é simplesmente quanto? É simplesmente 3y ao quadrado, tá? Aqui você pode até dar uma simplificadinha, né? Veja só, aqui dá pra gente deixar assim, ó. Fy igual 2 vezes 2, 4, 4x ao cubo, y mais 3y ao quadrado. Tá bem? Então, essas são as derivadas parciais da função f, né? O fx e o fy. Eu quero obter essa derivada agora. O que eu quero saber? Eu quero obter a derivada dessa função aqui na direção de um vetor u. Então, eu preciso de um vetor u. Vamos inventar aqui um vetor u qualquer. Tudo bem? Vamos inventar um vetor u aqui qualquer. Eu vou escrever este vetor u aqui no cantinho. Ele vai ser o vetor, sei lá, 0 e 1.
tá? Vetor 0 e 1. Então, qual será a derivada dessa função f na direção desse vetor 0 e 1? Muito bem, vamos lá. Para resolver esse problema, a gente vai precisar olhar para a definição. O valor de fx eu já tenho. Quanto vale fx? Fx vale 6x ao quadrado y ao quadrado mais 2x. E fy eu também tenho. O valor de fy é esse daqui, ó, 4x ao cubo y mais 3y ao quadrado. E aqui eu tenho o vetor u. O vetor u é 0 e 1. Lembrando que a primeira coordenada aqui é o a e a segunda coordenada é o b. Tá claro? Então vamos montar a nossa solução agora a partir disso. Então vai ficar assim, ó. Olhem, memorizem aí a definição. Nós vamos agora escrever o resultado. Como é que vai ficar? Vai ficar aqui. Eu vou colocar só o sinal de igual aqui, pessoal, que é a derivada já, toda aqui. Quem é o a? O a é 0, conforme eu acabei de mostrar para vocês. O fx, foi a derivada que nós fizemos, vale 6x quadrado, y ao quadrado, não sei o quê. Mas não importa, porque 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0. Então vou pôr fx mesmo, porque esse termo aqui cancela. Mais b. O b vale 1. E fy. Fy vale simplesmente, vamos lá, 4x ao cubo y mais 3y ao quadrado. Certo? Pronto, acabou. Esse resultado aqui, então, é quem? É a derivada da função f na direção do vetor u, derivada na direção u, da função f de x e y, que é igual a 4x ao cubo y mais 3y ao quadrado. Pronto, acabou. Então essa é a derivada na direção de um vetor u qualquer, tá bom? Pessoal, eu falei para vocês que o u tem que ser um vetor unitário, né? Vocês lembram o que isso significa? Será que vocês lembram? Ou não lembram? O vetor unitário é um vetor que tem módulo 1. Como é que eu faço para encontrar um vetor de módulo 1? Suponha que eu tivesse, por exemplo, o vetor que eu quisesse calcular a derivada na direção desse vetor aqui, a direção do vetor u igual a 2 e 3. Tá? Isso aqui não é um vetor unitário, o módulo desse vetor não é igual a 1. Tá? O que eu teria que fazer para calcular um vetor unitário associado a esse cara aqui? Né? Isso aqui não é um vetor unitário. Você tem que primeiro calcular, lembrar do seguinte, o vetor unitário pode ser representado assim, tá? O que ele é? Ele é o vetor u dividido pelo módulo do vetor u. Ok? Quem é esse vetor u aqui? Esse vetor u? O vetor u é simplesmente o 2 e o 3 aqui, né? O 2 e o 3. Só que eu vou dividir isso aqui pelo módulo do vetor u. Quanto que é o módulo de um vetor com coordenadas 2 e 3? Lembram disso ou não? Bom, o módulo de um vetor de coordenadas 2 e 3 é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá certo? Então você vai ter aqui, ó, o teu vetor u vai ter coordenadas, ó, quem vai ser a coordenada a do teu vetor? Vai ser 2 sobre o resultado dessa raiz, ó. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 4 dá 15, né? Estou igual a Dilma fazendo conta. Não, 9 mais 4 dá 13. Não é isso? Então é 2 sobre raiz de 13. Certo? 13, não 16. Vírgula. 3 sobre, de novo, módulo de u, raiz de 13. Essas são as coordenadas do meu vetor unitário. Tá bem? Então nesse caso aqui, o meu a seria 2 sobre raiz de 13 e o meu b seria 3 sobre raiz de 13. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, comentem aí no vídeo, que talvez eu grave uma outra coisa complementando, tá bom? Se tiver aí no título do vídeo parte 1, significa que eu precisei gravar a parte 2, então tem continuação. Se não tiver, é porque deu tudo certo, tá bem? Aproveite e inscreva-se no canal, tá? Assina lá no sininho para você receber as novidades, tá bem? Você sempre vai ter coisas legais por aqui. Valeu, muito obrigado e até a próxima!